Boa tarde. O Cabeça de Área está no ar e debate agora sobre práticas e técnicas a serem analisadas numa partida entre seus adversários. O programa que não se limita aos resultados entra em campo e acompanha o desempenho dos atletas e do controle estatístico no futebol. É o nosso tema de hoje. Para falar sobre o assunto, nós contamos aqui no estúdio com a participação de Felipe Sampaio, ex-analista de desempenho auxiliar do Náutico e atual técnico sub-15 do Santa Cruz. E também Adetson Leite, editor do blog dos Números. Vamos saber na matéria de Verônica Manuel qual a origem da estatística esportiva e como vem se desenvolvendo aqui no Brasil. Difundido há décadas nos Estados Unidos e nos grandes times de futebol europeu, a estatística esportiva se torna cada vez mais usual no Brasil. Estatística é o desempenho, da equipe dentro de um jogo, num treinamento, a avaliação, individual de cada atleta, É o rendimento num todo, da equipe para a gente fazer um estudo. Como jogar contra a equipe adversária e como trabalhar o treinamento com o jogador. Estes são alguns dos questionamentos que a estatística esportiva ajuda a responder. Tudo começou com Charles Ripp, um contador da Força Aérea Britânica. Na tarde de 19 de março de 1950, Ripp foi assistir a uma partida de futebol e anotou tudo o que ocorria. Lances, passes e chutes a gol. E assim o fez por várias vezes. Em casa, analisava e ordenava os dados. A gente pegava um funcionário do clube, que trabalhava com a gente na comissão técnica, e ele fazia no olhômetro, olhando ali na hora quantos passes o lateral errou, quantos passes o atacante acertou, as finalizações, tudo isso ele fazia no olhômetro e muito rápido na caneta. Hoje não, hoje os clubes maiores, no caso do esporte mesmo, tem um analista de desempenho que facilita muito, porque ele tem a câmera para filmar os jogos, os treinamentos também, e depois trazer tudo detalhado para o treinador. Mas o que o analista de desempenho procura quando observa uma partida de futebol? Parte técnica, A gente vê muito o biotipo, a qualidade no passe, Como é que, se for um atacante, a movimentação do atacante, se for um volante que hoje não tem mais aquele volante burucutu, um volante que chegue no gol, que tem um passe bom, tem um desarme bom. O lateral que marca, que ao mesmo tempo apoia, Tem sempre critérios. Esses critérios são esses, Um meia agudo, um meia que vai para dentro, um meia que chega no gol. Pois bem, hoje o Cabeça de Área vai jogar com os números. Boa tarde, Felipe, e boa tarde, Adetson. Nós temos, na verdade, ainda um amigo aqui do Cabeça de Área, que é o Álvaro Filho, cronista, apresentou o programa durante algum tempo conosco, e ele sempre disse e diz que futebol se joga com a cabeça, porque ele considera que vários fatores entram numa partida de futebol. Você tem que pensar, você tem que articular, mas, sobretudo, você tem que pensar em algumas disciplinas, áreas de conhecimento, como nutrição, a estatística, que é o nosso caso aqui hoje, o nosso tema. E eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa entrada da estatística numa partida de futebol, hein, Felipe? Bom, primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer a todos do programa pela oportunidade de estar aqui e poder abranger, falar sobre um tema tão importante que está sendo no futebol. Na verdade, pode ter várias vertentes essa questão da estatística. Por exemplo, uma vertente física que vai avaliar quanto um jogador percorreu dentro de uma partida, dentro de um treino, e vai analisar a intensidade, a velocidade com que ele percorreu. Outra sequência, outro sentido pode ser a respeito da técnica, quantos passes certo ele deu, errado, em que região, até que região foi esse passe, até que jogador normalmente aconteceu o passe, finalizações certas e erradas. E a parte tática também, como questões como posse de bola, a direção dos passes que está acontecendo, posse de bola, por exemplo, no campo defensivo, no campo ofensivo. Também a gente utiliza na análise de desempenho essa questão da análise de adversário, em que tanto a análise do adversário como a análise da própria equipe, porque alguns dados podem fornecer aos jogadores de forma a identificar, a fortalecer alguns aspectos que o treinador identificou como problemas da equipe.
Felipe, você joga dentro de campo, então. Você é o homem que mexe com os números, ou pelo menos com alguns dados, né, indicadores de desempenho, mas dentro de campo. E o Adedson é fora de campo, quer dizer, fora do jogo, de certa forma, hein, Adedson? Como é que você analisa essas questões do futebol e a estatística? De alguma forma, você se baseia em dados estatísticos. Exato, Edilson. Eu sempre costumo falar que o trabalho que eu desenvolvo é um trabalho que ele se complementa com o trabalho do analista de desempenho. Por quê? Enquanto o meu trabalho é um trabalho voltado para o público geral, é um trabalho voltado para o resultado do jogo, para a mídia, então, o que é que a gente faz? A gente faz um trabalho focado em resultados do time, faz um scout da partida, onde você vai ver o número de escanteios, o número de bolas alçadas na área, o número de desarmes. E aí, isso daí, ele mostra o que é que aconteceu. Mas quem vai justificar por que é que aconteceu e onde está realmente a causa do problema é justamente quando você vai fazer a análise de desempenho. Que você vai dizer, por que é que aquela bola foi alçada na área? Porque o problema não é a bola alçada na área, é o cruzamento que ele não foi evitado. Então, existe muito essa questão de complementação. Eu queria comentar rapidamente sobre a tua participação na televisão com o nosso amigo Claudemir e o Beto Lago, né, que apresentavam um programa aqui, Esporte no 11, e eu lembro que você, as primeiras aparições no programa, as primeiras aparições que você fez, deu um certo rebuliço até na mídia também. Começaram, quer dizer, nós da mídia esportiva começamos a entender um pouco o fora do jogo a partir desses números que você muito bem apresentava naquela ocasião com os nossos colegas aqui do canal 11. E como foi essa experiência? Porque você inaugurou, de certa forma, digamos, essa pegada no jogo, no futebol, aqui em Pernambuco. Antes de mais nada, até aproveitando o assunto, eu me sinto muito bem em voltar aqui a casa, porque foi justamente na TV Universitária que eu fiz grande parte desse trabalho, né? Então, a gente começou a inovar um pouco dentro desse tipo de apresentação e de análise do futebol, porque a gente começou a trazer a informática para justificar um pouco isso daí. A gente começou a pegar o resultado do time e ver um pouco além. E isso aí teve realmente essa participação, essa abertura que a TV deu foi muito importante para alavancar esse trabalho, que foi um trabalho que tinha iniciado na rádio. Na verdade, a primeira experiência que eu tive no futebol com a parte de estatística foi na rádio, onde em 2006 a gente começou a trazer scouts ao vivo, né? E era muito dessa parte que o Neco falou. Você tinha a informática, mas a observação era ocular. E aí a gente começou a ter essa notoriedade e trouxe para a televisão, que foi uma satisfação. Uma excelente experiência. Agora, o que é que faz, Felipe, um analista de desempenho? Já que você joga dentro do campo, nas 4 linhas, basicamente. Bom, basicamente, o sentido mais forte que está acontecendo é analisar a equipe adversária, onde a análise por vídeos normalmente tem sido mais abrangente, mais fidedigna e de maior confiança por parte dos treinadores. Além de analisar a equipe adversária, a gente analisa a própria equipe e o desempenho dentro dos treinamentos. A partir daí, a gente passa as informações que nós consideramos relevantes ao treinador e aí ele vai tomar suas decisões estratégicas, entre outras. Além disso, a gente pode fazer uma análise de outros jogadores a serem contratados pela nossa equipe e analisar os jogadores que vêm na categoria de base, com acompanhamento, jogo a jogo, e principalmente aí entra a parte da estatística, porque às vezes a gente não tem acesso a estar acompanhando todos os jogos de todos os jogadores que nós monitoramos. Porém, a estatística pode chamar a atenção de algum outro jogador que talvez a gente não tenha reparado antes. Então, qual a diferença, Adedson, da análise do analista estatístico, ou da análise estatística pura e simplesmente? Ele parte muito do princípio seguinte, a gente trabalha com uma ferramenta básica que se chama o número, né? E o número ele pode ser interpretado de várias maneiras. Por exemplo, se você for pegar o aproveitamento de um time e você disser o seguinte, um time ele tem 65% de aproveitamento na competição. Essa informação ela pode até ser interpretada como completa, mas se você começar a esmiuçar ela, você vai dizer o seguinte, vai começar a trazer algumas perguntas. Por exemplo, esse aproveitamento como mandante e como visitante é igual? Esse aproveitamento diante de equipes que têm um maior poder ofensivo, vamos chamar os grandes clubes que estão na competição, ele é igual com os pequenos clubes? Então,
Essa é a parte que você começa a detalhar. E a derivada natural disso daí é você chegar no campo. Então, a partir do momento que você diz o time ele não alcançou resultados, aí você vai começar a entrar dentro do clube e vai dizer, olha, fulano de tal não jogou. Né? O atleta estava contundido, o atleta passou mal. E aí você começa a fazer essa junção, porque o número em si ele não é capaz de explicar. Ele aponta. A interpretação, né? Que é fundamental. Exatamente. Né? Então, a análise do desempenho é importante para o futebol. Saiba por quê. Em todos os jogos, a tática é a mesma. Profissionais de clubes esportivos se propõem a analisar o desempenho de cada atleta. Atualmente, é necessário apenas um clique para o treinador saber como o adversário do próximo jogo defende ou ataca. Qual a importância disso? Em todos os momentos do futebol hoje, a análise de desempenho é importantíssima. Desde o início, na montagem do grupo, é ela que vai gerar um banco de dados, onde vai gerar características de atleta, em cima de cada função que o treinador gosta. Então, se o treinador gosta de uma equipe que joga em tal sistema tático, ele precisa de características que atinjam aquele objetivo. E você tendo um banco de dados, o treinador pode escolher em cima disso. Características, tempo de jogo que esse atleta jogou no ano anterior, funções que esse atleta desempenha, idade, contusão que ele teve. Então, esse banco de dados geral vai me ajudar numa montagem da equipe. Durante a competição, me ajuda dando informações mais específicas sobre a minha equipe e sobre o adversário. Forma que a estratégia que joga em campo, jogadores em que setor do campo eles permanecem mais tempo. Tudo isso vai me ajudar a montar a minha estratégia contra os adversários. Pois bem, o Felipe, foi um pouco do que você já falou, né? Quer dizer, o técnico ele tem que observar toda uma conjuntura da sua equipe e os indivíduos que nessa equipe, ou seja, na verdade os atletas que participam dessa equipe. Então, não só isso, como também a equipe adversária como um todo e cada jogador daquela equipe adversária. Não é muito trabalho, não é muito número que você começa a mexer, não, quer dizer, não dá nem tempo para treinar, então. Olha, às vezes acontece do análise de desempenho estar muito distante dos treinamentos, Sim. Porque, por exemplo, no Grêmio, no Corinthians, eles têm 4 a 6 análises de desempenho. Aqui nós possuímos um no Náutico, o Santa Cruz contratou uma agora e o Sport, se não me engano, só tem um também. Na verdade, ele tem que ter uma relação muito grande com o treinador, uma relação de confiança muito grande, para que possa identificar aquilo que o treinador considera mais importante a ser passada informação. A respeito das equipes adversárias, por exemplo, eu costumo dividir em 2 vertentes. A primeira é você identificar aquilo que é padrão das equipes, ou seja, aquilo que as equipes fazem com frequência e que você sabe, por exemplo, elas atacam por essa forma, elas defendem dessa forma. E também aquilo que é diferencial, como as equipes que atacaram a equipe A de uma forma X, elas tiveram um êxito maior. Então, você começa a identificar, principalmente através de vídeos, e é por isso que é importante você estar sempre atrelando o vídeo ao dado. Você começa a identificar através dos vídeos e mostrar isso aos jogadores para que eles tenham uma facilidade maior durante o jogo. Então, a análise é mais em cima do vídeo do que do jogo em si, quer dizer, na vida real, no real. É sempre um replay que vocês acompanham essas jogadas. Na verdade é o seguinte, infelizmente a gente não pode estar fornecendo informações durante o jogo. Ano passado cortaram isso de todas as equipes, então você não pode estar comunicando diretamente com o treinador. Alguém de fora de campo está comunicando com o treinador dentro de campo. Mas existe um intervalo em que a gente corre para o vestiário e conversa com o treinador e com a equipe para poder passar informações. Pois bem, então também converse na nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. Estamos de volta com o programa Cabeça de Área. Hoje o nosso tema é estatística no futebol.
E contamos com a presença de Felipe Sampaio, ex-analista de desempenho auxiliar do Náutico e atual técnico sub-15 do Santa Cruz. E conosco também Adetson Leite, editor do blog dos Números. Temos um clipe de futebol e gostaríamos que o Felipe e também o Adetson comentassem a respeito das estatísticas presentes nessas jogadas. Vamos conferir. Aí não dá para contar nada, só as embaixadinhas, né, Felipe? Mas num treino, é possível você fazer essas estatísticas, ter esses dados estatísticos? A respeito de quê? Desse tipo de lance ou... Nos lances propriamente sim, né? Normalmente quando... o ideal é você identificar o que o treinador considera mais importante. E aí qual o objetivo dele no treino. A partir disso você pode até mesmo criar algumas coisas, algumas estatísticas. Por exemplo, nas finalizações agora, por exemplo. Então, quantas vezes aquele jogador consegue fazer a finalização mais em jogo? Região do campo, se foi certo ou foi errado, com que pé aconteceu. Por que as regiões do campo são importantes para os dados estatísticos ou pela análise do desempenho? Porque você, por exemplo, pode dizer que ele finalizou várias vezes errado. Teve várias finalizações erradas em poucas certas, mas ele, na verdade, finalizou muito de fora da área, porque teve poucas oportunidades e, por exemplo, a equipe inteira não conseguiu finalizar de dentro da área. Aí, nesse caso, inclusive esse caso último aí que passou, né, depois antes da grande área, e você também tem que contar a velocidade do vento, né, o clima, né, mas eu gostaria de saber de vocês as áreas. Quantas áreas nós temos, por exemplo, cabeça de área, né? Somos cabeça de área, nós temos uma área aqui. Mas as áreas interferem nas jogadas dos jogadores em Adetson? Bastante. Dentro do trabalho estatístico que a gente faz, inclusive assessorado por alguns softwares de resultados, geralmente você divide o campo, fatia ele em 9 pedaços. Né? São 3 quadrantes, onde você poderia dividir entre centro, esquerda e direita, e você tem o sistema defensivo, o meio-campo e o sistema ofensivo para um determinado time. Então, você tem esses 9 quadrantes. Dentro desse trabalho, o que acontece? Você começa a pegar características que um determinado time tem. Por exemplo, o time ele ataca mais pelo lado direito, o time ele cruza mais a bola pelo lado esquerdo, o time ele busca mais um determinado jogador de referência. Então, como o esquema tático do time ele é muito montado disso, essa informação é trazida para o clube através dessa observação e aí dentro do treinamento que é feito antes do jogo, eles começam a atuar para ensaiar a jogada para desmontar o esquema tático do time. Porque você é técnico também, né, Felipe? Então, quais as tuas predileções do ponto de vista das áreas de um campo, por exemplo? Quais são as predileções? Mais para a direita, mais para a esquerda? Como é que você gosta de jogar, colocar o time em jogo, em campo? Vai depender da característica da minha equipe. É importante que, ao definir uma forma de jogar, um modelo de jogo, você entenda bem qual é a característica da sua equipe. E aí, se ela tem um potencialismo um pouco mais pelo centro, atacando pelo centro, ou pela direita ou pela esquerda, vai depender principalmente da característica dos atletas. Então, aquilo que caracteriza mais aquela equipe, mais aquele atleta, mais um investimento das jogadas, né? Das finalizações, mais pelo lado direito, mais esquerdo, mais pelo meio. Lembrando também de adaptar algumas situações à equipe adversária. Por exemplo, a equipe adversária é muito forte pelo lado esquerdo, ou tem uma defesa muito fraca também pelo lado esquerdo. Nós tivemos aqui uma participação do Marcelo Valença. É professor, está fazendo um estágio dentro da Universidade Federal de Pernambuco. Ele desenvolveu um trabalho sobre gestão de projetos e pegou o futebol como um exemplo de estudo dele. Inclusive, na ocasião, acho que foi o ano passado, ano atrasado, ele fez um estudo em cima do Santa Cruz, quer dizer, dos times do Nordeste, Pernambuco especialmente, e o Santa Cruz aparecia ali com dados estatísticos bastante significativos. Vocês acham que um estudo como esse ajuda uma equipe de futebol, como as equipes de Pernambuco, por exemplo, a terem mais êxitos no campeonatos brasileiros, enfim? Não deixa de ser um alicerce, mas eu acho que o futebol ele tem uma coisa que é um ingrediente que jamais a estatística vai ser capaz de substituir, que é o lado emocional. Então, o lado emocional é aquele que, às vezes, pega todo o trabalho do Felipe, por exemplo, e joga por água abaixo. Eu gostaria de pegar um exemplo, talvez a torcida do Náutico não goste muito, mas vamos pegar o jogo que foi chamado a Batalha dos Aflitos. Sim. Se você pega a situação ali, daquela partida onde você tem um clube que tem uma penalidade a seu favor,
tem 4 jogadores a mais dentro de campo, e nenhum jogador quer bater uma penalidade que vai favorecer o time e vai dar acesso, aí você perde toda a lógica do futebol. Então, por exemplo, não adianta você fazer uma preparação estratégica, uma preparação tática, se esse lado emocional ele também não tiver inserido nesse contexto. Se o lado psicológico do time não tiver, porque o jogador está ali para receber as instruções. Então, esses dados vão ser coletados e o treinador e a comissão técnica vão dar as instruções. Mas se ele não estiver absorvendo aquela instrução, praticamente vai ser nulo. Agora, é possível também as estatísticas, os números indicarem quantas vezes, numa finalização, numa cobrança de pênalti, o jogador ele fica com medo, ele não consegue fazer realmente, quer dizer, chutar a bola. Você faz isso, Felipe? Sim, consegue identificar também através dos números? Sim, sempre que temos uma disputa de pênaltis, principalmente, e os jogos mais comuns, mas principalmente os jogos mais difíceis, que a gente tem acesso à internet e consegue visualizar, vamos dizer, vou jogar contra o Sport, vamos analisar quantos pênaltis o Zé Mário bateu na carreira inteira. E procurando na internet você consegue ter acesso a vários pênaltis que ele já bateu na carreira, disputando pelo Internacional, pelo Náutico, agora pelo Sport, e consegue perceber que ele bate tantos pênaltis pelo lado esquerdo, tantos pelo lado direito, tantos no centro, às vezes com força, e consegue até identificar padrões com isso. Quando ele coloca uma perna direita, ele posiciona o corpo de uma forma tal, ele indica que vai normalmente bater pelo lado esquerdo, coisas desse sentido ajudam bastante. Isso o goleiro também deve ter esses dados, né? Mas a análise de desempenho, a análise estatística, mas de desempenho especialmente, entrou no futebol tardiamente aqui no Brasil, na tua opinião, Felipe? Acredito que sim, tanto que estamos evoluindo nesse sentido, na Europa está bem avançado. Eu falei para você que no Sul vários times grandes têm de 4 a 6 análises de desempenho. Se a gente for analisar os análises de desempenho do Manchester City, por exemplo, eles têm 30 análises de desempenho. Então é fundamental, né? Fique sabendo o que representa a estatística para as categorias de base. E o que dizer da base? Que melhorias e contributos teríamos no futebol profissional se tudo começasse desde a base? Existe um artigo hoje de que o grande atleta ele está maduro para jogar profissionalmente se ele tiver 10.000 horas de treinamento. E se você tem um banco de dados dizendo que um atleta já tem 7.000 horas de trabalho, e isso é comprovado, a gente vai acertar muito mais no profissional. Porque a gente tem certeza de que esse atleta traz com ele uma bagagem de aprendizagem muito grande, o que vai oportunizar lá em cima ele jogar com muito mais maturidade. Então hoje o atleta chega e ele diz que jogou, não tem esse banco de dados. Como hoje essa análise de desempenho veio para vamos dizer, preencher esse espaço que a gente não tinha, hoje um treinador profissional, ele tem nas suas mãos todo o histórico do atleta. Então eu posso saber o tempo de treinamento que ele tem, quantidade de competição que ele já disputou, quantidade de partidas que ele jogou efetivamente, se ele já teve contusão. Então tudo isso vindo da base, o treinador vai ter um histórico. E eu como treinador vou privilegiar aquele atleta que tem uma maior maturidade, uma maior vivência, complexidade. É o que se diz hoje, por exemplo, a seleção brasileira jogou a Copa do Mundo com uma equipe muito inexperiente. Jogadores extraordinários, mas que nunca tinham vivido uma Copa do Mundo. Isso de repente pesou. A Alemanha veio para uma Copa do Mundo com um time que tinha jogado a Copa anterior. Então veja que o histórico vai definir. Então se está desde a base, que seria a melhor forma, seria importantíssimo para a montagem de uma equipe no profissional. Eu gostaria, então, que vocês comentassem um pouco o que o Júnior Câmara falou, porque, de fato, ele fez uma avaliação, uma análise, né, da Copa do Mundo aqui no Brasil, com jogadores muito bons individualmente, mas inexperientes para uma Copa do Mundo, inclusive no Brasil. Muita pressão emocional, mas o comentário um pouco do que o Júnior falou aí na reportagem. Eu vejo o futebol de base como uma fábrica, né? Se você for fazer um comparativo, o futebol de base, ele na verdade é a oportunidade que o clube tem de começar a lapidar aqueles talentos que ele está formando. Então, se você pega o futebol de base, você começa a trabalhar os fundamentos, você começa a trabalhar o lado psicológico do atleta, você começa a trabalhar a nutrição do atleta, isso daí vai dar frutos. Talvez a formação, né? Exato. E hoje eu percebo o seguinte, ainda há muito que se caminhar nisso, dessa importância, desse investimento no atleta de base,
como um investimento para o próprio clube, né? Porque o clube ele vai acabar, principalmente as leis, ele vai acabar tendo esses frutos, né? As leis elas estão beneficiando para que o clube faça essa formação de atleta. E o Felipe é técnico da Sub-15. Então, qual a importância desse trabalho nas categorias de base? Aí você que tem um trabalho importante, né? No Santa Cruz, no Sub-15, como é que você alia a análise de desempenho, né, desse atleta, já que você tem uma formação também nessa perspectiva, e o teu trabalho como técnico? Na verdade, a gente pode fazer as análises de jogo, mas em jogo da própria equipe, como também dos atletas que estão vindo para o clube. Eu acho que na categoria de base a gente ainda está engateando muito, principalmente no que diz respeito também à análise de desempenho. A gente poderia observar algumas questões com relação à composição corporal do atleta, por exemplo. Alguns atletas se destacam no sub-15 e sub-17, porém já estão maturados. Já foram maturados, são maturados na frente dos outros. Se ele fosse maturado tardio e conseguisse destacar, possivelmente ele teria um crescimento maior quando chegasse no sub-20, no sub-17 e quando fosse profissional. Às vezes a gente dá muito valor a jogadores altos e fortes porque já estão maturados, mas tendo em vista um crescimento, um desenvolvimento do atleta para o futuro do clube, para poder render no clube, no profissional e lucrar necessariamente o clube, acho que poderia dar uma visão, dar uma relação maior com isso aí. Quer dizer, faltam também investimentos, né? Os clubes não investem, né, Adedson? Os clubes não investem porque, quer dizer, focam muito no profissional e esquecem as categorias de base. As categorias de base, obviamente, eu assisti uma cena, eu não vou dizer qual foi o clube, deplorável, quer dizer, os meninos mal vestidos, inclusive, dormindo mal, né? Sem uma boa alimentação, quer dizer, tudo isso conta no desempenho, né? Eu vejo o seguinte, o maior problema dos clubes do Brasil como um todo, e particularmente do Nordeste, é a própria filosofia do clube, né? Hoje a gente está tendo alguns clubes que estão fazendo esse tipo de trabalho. Eu posso citar um exemplo de um clube que hoje ele tem sucesso nisso, que é o Porto, né? O Porto ele começou a enxergar a base como um fruto que ele ia colher lá na frente. Então, fez esse trabalho e começou a ser reconhecido nisso. Um outro trabalho que vem sendo muito bem sucedido é o do Atlético Pernambucano, né? O Atlético Pernambucano que vem, inclusive, na descendência do Santa, do futebol de base do Santa e que acabou descambando lá no Atlético. E o Atlético hoje, ele já, por exemplo, em 2015, o Atlético já está na Série A1 do Pernambucano. Então, mostra que se você fizer realmente essa visão de longo prazo, você investir, você ter paciência. Sem ter pressa, né? Você tem que ter paciência. Logo lucrar, né? Hoje, só para explicar é o seguinte, hoje o clube, ele não tem nem a filosofia de esquema tático. Então, você não consegue ver um treinador passar 2 ou 3 temporadas, é muito difícil. E só vem se realmente ele tiver resultados muito consistentes. E aí o reflexo... Quer dizer, os clubes eles estão com pressa de ganhar dinheiro, não fazem um investimento muito pequeno no jogador, não nas categorias de base, mas o jogador mais ou menos pronto, e aí já querem vender esse jogador, já ganhar dinheiro. Bem, o Cabeça de Área encerra com esse programa aqui. Muito obrigado, Felipe, obrigado, Adedson. Sucesso aí no blog dos números, vamos lá visitar de vez em quando, tá ok? Boa sorte aí na Sub-15 do Santa Cruz, que precisa, quer dizer, todos os Sub-15 precisam realmente de elevar o futebol pernambucano. Muito obrigado pela participação de vocês. E visitem a nossa página no Facebook, Cabeça de Área TVU. Muito obrigado pela audiência, até a próxima semana com mais um Cabeça de Área.